que é a tua palavra, é a própria verdade que o Senhor deixou aqui para que possa nos alimentar, que possa nos convertermos, que possa nos orientar, Jesus, sobre o melhor caminho que temos que seguir. E Papai querido, aqueles que estão vindo ainda em direção à tua casa, que o Senhor possa trazê-los em paz, Pai. Sim, Pai, traga eles em paz, são e salvos para chegar em tua casa. Aqueles que não puderam vir, Jesus, que o Senhor possa visitá-los lá agora e dar a eles a bênção e a paz que eles precisam e almejam. Sim, Papai querido, também te peço, és bem-vindo aqui, seja bem-vindo no nosso meio, Jesus. Usa-me aqui neste altar como tu queres, Papai, não como eu quero, não como o teu povo quer, mas sim como tu queres. Esta campanha diz sobre o clamor de Ana. Ana clamou no fundo do seu coração, Ana entregou no fundo do seu coração e a vitória chegou para ela. E Papai querido, se o Senhor deixou que está escrito aqui, é para que nós possamos aprender também com Ana a clamarmos a Ti, a entregarmos a Ti no altar, a entregarmos tudo que temos no altar, para que o Senhor nos dê a misericórdia e a bênção que nós tantos almejamos. Sim, Papai querido, essa é a nossa curtíssima oração que nós estamos fazendo neste momento para a Tua glória, em nome de Jesus. Canta assim comigo. Divino companheiro do caminho, tua presença se encontra ao grande mar. A igreja de toda a sombra já temos a luz bendita tua cruz. Viva, Senhor, Jesus, tuas tardes, desde meu coração para pousar. Fazer-me morar da permanente. Ficar, Senhor, meu Salvador. Dias a sombra da noite se aproxima e dela o tentador vai chegar. Não me engano, só no caminho. Ajuda-me até chegar. Vai comigo nessa noite. Fica, Senhor, já sinto as tardes. Desde meu coração para pousar. Fazer-me morar eternamente. Ficar, Senhor, meu Salvador. Vamos cantar a Jesus. Maravilha. Vamos ouvir, irmão Isaías, trazer aos nossos corações um sonal em ouvido do Aleluia, papai, nós todos isso. Reverência a honra e a glória dele. Aquela inspiração, aquela convicção que estamos está recebendo nas coisas.
sobre rompendo em fé. Né? Essa campanha é sobre fé. Quando nós vamos em Hebreus, capítulo 11, ele fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Ou seja, certeza é algo que não há dúvida. Isso é fé. E eu me fala que nós precisamos romper de fé em fé. E eu quero convidar você a cantar comigo nessa noite. Acredito que os irmãos com isso. Diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer ou mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam o me levam mais perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se antes de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer entrar no céu das águas, rompendo em fé. Minha vida assim, eu rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Nós precisamos cada dia rompendo em fé. Nosso principal fé é que nós vamos morar com Ele, porque Ele diz que se creres, verás a glória de Deus. Então nós precisamos, antes de tudo, ter a fé de que nós estamos caminhando para morar com Jesus. A Bíblia diz que se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Já está aqui dizendo direto. Então a fé é algo que nós temos que praticar constantemente. É algo que nós temos que buscar. E é o que nós vamos aprender hoje com esta palavra. É o que nós vamos aprender hoje com esta mensagem. Né? Eu já quero convidar a igreja para ficar em pé. E nós vamos ler aqueles que puderem para mim. Vamos ler a campanha, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Oh, glória a Deus, aleluia. Clamor de Ana. Como é o nome da campanha. Diz o seguinte: com a alma amargurada, chorou muito, e orou, e clamou ao Senhor. E aí eu vou continuar um pouco mais à frente disso. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação, à entrega da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Amém? Pode assentar. Glória a Deus. Palmas que adoram Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. É interessante que a campanha que tem esse nome, que traz obviamente por causa do versículo, ela diz, eu achei um pouco baixo, não é? Eu achei um pouco baixo o microfone. Se puder dizer, obrigado. Ela não está dizendo que Ana só orou. Ele diz, Ana clamou. E existe uma diferença entre orar, em pedir, do que clamar. Clamar, o conceito de clamar, se nós formos pesquisar sobre clamar, é você buscar com muita vontade. Clamar
é você, de fato, fazer o possível para chamar a atenção de algo. É diferente quando eu grito, ei Nilton. Agora quando eu clamo, por isso nós dizemos, clama para o seu povo. Quando nós vamos lá em 2 Crônicas, você fala assim, ó, se o povo clamar, por que tem que clamar? Porque clamar não é algo simplesmente de vir aqui e falar, Deus abençoa. Deus faz isso. Clamar é se prostrar. Clamar é entregar o seu melhor, que é o que ela fez. Ela falou, Ana não tinha a bênção, Ana queria uma bênção e falou, se o Senhor me dá a bênção, eu entrego ela ao Senhor. Olha que tremendo isso. Ana estava num nível tão profundo de entrega para Deus, que ela falou, Deus, eu te dou o meu melhor, eu te dou porque eu quero o filho, o que eu mais quero é o filho. Ela se prostrou. Por isso a primeira reflexão que eu trago para você, para nós entendermos aqui, tirarmos o aprendizado, é que nós precisamos sair daqui com um aprendizado. Será que nós estamos apenas falando com Deus daquela bênção que você está pedindo, daquela necessidade que você tem, daquele sonho que você tem, de algo que você tem uma fé? Você está só pedindo, de vez em quando você realmente tem se entregado a Deus. Você tem realmente se prostrado e entregado de fato para Ele. É o que Ana vai nos mostrar. A história de Ana, imagino que já é de conhecimento da igreja, mas que, se não for, vamos retratá-la aqui. É uma história de uma mulher que era casada com Eucana, né? E também tinha uma outra mulher que chamava Penina, naquela época era permitido, né? E Penina tinha filhos. Ana não tinha, né? Era estéril. E naquela época, uma mulher não ter filhos era algo como desonroso. Não ter filhos naquela época era algo muito triste. Era algo que caía sobre a mulher uma desonra tamanha. Tanto é que, se você ler em Samuel, você vê que Penina humilha Ana. Aqui na Bíblia deixa alguns versículos, mas isso aqui pode ter sido por anos, nós não sabemos. Imagina você ir numa casa e falar, tá vendo? Ou julgar indiretas, ou talvez prejudicando de alguma forma, olha, isso aqui, você não tem filho, hein? Ah, cadê o seu Deus? Talvez ela poderia dizer algo assim nesse sentido, não sei. O fato é que a Bíblia diz que ela humilhava, de alguma forma, Ana. O fato é que a Bíblia diz que Penina aproveitava os momentos para mostrar superioridade para Ana. E Ana poderia olhar para aquela situação e ela teria uma escolha. Assim como eu e você, que estamos diante do que nós pedimos a Deus, temos uma escolha. Eu imagino que todos nós aqui temos algo que nós pedimos a Deus. Talvez seja um casamento, talvez seja um esposo, talvez seja a esposa ser convertida, talvez seja um filho sair da droga, talvez seja um filho vir para a igreja. Eu imagino que todos nós temos algo e que talvez a nossa cabeça, mas até hoje não resolveu. E a gente tem uma escolha, um caminho para cá e um caminho para cá. Um é reclamar. Reclamar, achar a irmã lá em cima, irmã, eu vou chorar com a irmã, reclama com a irmã, reclama com o irmão, fala que Deus não está me ouvindo mais, amargurar com Deus. Você tem essa escolha. Ou você tem uma outra escolha, que é ir para o joelho. E às vezes não sai nem palavras. Porque você já falou elas ontem. E antes de ontem. Fala, Deus, eu não vou falar não, porque o Senhor já sabe. Eu vou só dobrar o joelho. E a Bíblia falou que Ele faz o que? Ele tem o nosso coração, Ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? É literalmente sondar o coração. Eu sei o que você está dizendo aí, sem palavras. Essa é uma escolha que nós podemos fazer. E Ana tomou essa escolha. Ana sabia da situação, ela olhava para a situação e pensava, na verdade, eu não tenho filho. Ela sabia de toda a situação, mas ela não deixava isso limitar e desacreditar no Deus que ela tinha. Ela cria, eu não sei quando, eu não sei como, mas a Bíblia não fala por quanto tempo ela pedia isso. Mas eu imagino que não era um dia para o outro, talvez já tinha algum tempo, mas como é que ela pedia. Ela não ia para o Facebook reclamar. Ela ia para o WhatsApp postar uma frase falando coisas indiretas, reclamando com Deus. Ela ia para o joelho. Olha que ensinamento profundo. Luiz, você não sabe, tem 10 anos que eu peço a Deus por mudar algo na minha casa. Continue orando. É verdade, aleluia. Continue orando. Continue orando. Nós temos quantos exemplos na Bíblia sobre fé? A fé eu não mencionei antes, né? Não falei antes, mas em Hebreus, pode dar aí, a fé, Hebreus 1, é a certeza. Certeza não há dúvida. Certeza é quando olho para ele agora e falo, eu tenho certeza que a Bíblia está aqui. Eu tenho certeza que ela está. Agora, a mesma coisa eu tenho que fazer é o seguinte, com os olhos fechados eu tenho que crer que a Bíblia está aqui.
Porque isso é fé. Porque se eu ver a Nilda, não é fé. Eu estou vendo. Não preciso de fé. O que Deus nos chama é, você precisa ter certeza daquilo que você espera. Mas não é por causa da situação. É por causa de mim, que sou teu pai. Então, se você quer um relacionamento duradouro, e hoje talvez não seja, se você quer uma mudança na família e você não vê, você está agora ancorado em Jesus, Bruno. Eu não vejo mudança. Não há realmente mudança manual que eu possa fazer. Porém, em quem eu tenho crido? Em Jesus. Então eu tenho a fé. E eu continuo acreditando. Palmas e adora a Ele. Ana nos ensina e nos traz essa reflexão. Ela tomou essa decisão. Quando nós vimos no capítulo 1, ela tomou essa decisão. Você vê um pouco da história. Que Ana foi continuando essa busca, até o ponto que tinha um período ali, né, que todos os anos ia fazer um sacrifício ali naquele templo, né, era como se fosse uma igreja, poderia dizer assim. E Ana, mais uma vez, foi ali, foi olhada por Penina, você pode ler aqui no capítulo 1 da história, e aí ela chega onde nós lemos esse versículo. Quando, eu não sei por quanto tempo a Ana tinha pedido a Deus, o fato é que a Bíblia nos narra que chegou um momento que foi diferente, porque que ela não é mais só orava. Aqui ela não está mais pedida, ela clamou, chorou muito. Em outras palavras, ela se debruçou sobre isso. Isso me leva a uma reflexão de um hino que eu lembro que é: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele consolar. Talvez a sua bênção não chegou porque você está querendo ajudar Deus um pouquinho. Já entregou tudo? Entrega. Entrega tudo para Ele. Às vezes o que você está pensando é: eu quero que Deus me abençoe, mas uma parte você está ali segurando. Entrega para Ele. Toma. É tudo. Foi o que ela fez. Ela entregou literalmente, que ela debruçou, chorou, e ainda assim ela disse: Deus, tudo o que eu mais quero é essa bênção. E tanto que eu quero, que eu creio que o Senhor me dá, eu te devolvo ela. Isso não é compreensível com a mente humana. Palmas que adora a Ele. Ana agiu de um ponto que eu imagino, talvez ela pensando, né, eu tento conjecturar, de que ela chegou à conclusão: eu não posso ter naturalmente filho, não há nada que eu possa fazer. Já bebi o remédio lá, perguntei minha mãe, bebi a remédio, imaginando aqui, né, talvez eu tenha tomado um chazinho, sei lá, não há como. O meu marido também não resolve, então só há um caminho: eu me buscar. Essa mesma decisão nós temos que ter com aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Você precisa ser racionalmente falar: só há um caminho. Para eu receber essa bênção, só há em Deus. Mas tem 20 anos, só há um caminho. E talvez o que está faltando nesses 20 anos, que nós podemos aprender é: será que nesses 20 anos você já soltou mão de fato isso? A ponto de que Deus, eu estou entregando para o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz, porque eu adoro o Senhor. Nós que a gente canta, eu adoro compreender. E aí talvez quando você fala: Senhor Deus, o Senhor me faz, fala assim: agora eu faço, você entregou para mim. Porque Deus quer, talvez, é que nós aprendamos a colocar na mão dele. Porque Deus pode fazer qualquer hora, não pode, Nilton? Quer dizer que se você não orar, Deus não tem o poder de fazer? Ele tem, não tem? E por que então que ele pede que você ore? Porque ele pode fazer. Porque ele quer, porque ele deixou que Ana clamasse. De fato, ela debruçasse nele, porque ele quer que nós aprendamos que há certas situações que nós precisamos entregar tudo para Ele, de fato, a ponto de falar: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor é Deus, se o Senhor não quiser, o Senhor também é Deus. E aí quando você entrega isso, não é mais sobre o corpo que você está falando, não é mais sobre o filho, sobre o esposo. Fala só: o meu esposo, o meu filho, ou a minha situação, ou não importa o que seja, essa situação é menor do que Deus. Eu quero Deus. Deus, em prantos eu te entrego tudo, toma. Aí talvez agora ele fala: agora você entregou para mim. Porque você buscou entender que eu sou maior do que a causa, a situação que eu passei. E para que nós tenhamos isso, tem que ter fé. E quando eu vou lá em Hebreus, está dizendo assim: ó, sem a fé, Paulo, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E a fé, a Bíblia diz que a fé, olha que interessante, se você montar e falar assim: ó, a fé vem dele.
Então eu preciso pedir a Deus, Deus me passou, aumenta a minha fé, Senhor, e que eu possa ver o que fazes além do que eu posso entender. Então pensa aí, mas, irmão, vocês estão falando, pensa mais fé, pensa mais fé, pensa a Ele, essa firmeza, essa certeza de olhar para a situação e falar, é verdade, a situação está aqui, mas eu vejo na frente da situação, Deus, e Ele falou, lá em Mateus 7, se você pedir para mim, eu vou te dar, se você clamar, eu vou te dar, se você bater a porta, eu vou abrir. Agora a pergunta é de qualquer jeito? Não é. É de qualquer maneira? Não é. Porque Deus quer que nós entendamos que é Ele. O Naácio, gente boa, mas o Naácio não é suficiente para ele mesmo. Ele depende de Deus. Ele fala, Naácio, eu preciso que você entenda que quando você colocar tudo para mim, aí eu falo, tá bom. Porque você entregou tudo. Você entregou tudo para mim. Você de fato diz, Deus, está aqui. O Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono dessa causa, do meu sonho, minha vida passar, e às vezes você não consegue nem falar. Você só ajoelha. Quem nunca fez isso? Só chora e dá de catarro e fala, é isso aí. Quem nunca fez isso? E você não fala nada que você já sabe de ontem. Mas Deus está vendo. Deus viu o seu ontem. Deus viu o seu hoje. E Ele fala, eu sei, meu servo. Eu sei que está difícil, mas eu estou te levando a um processo de você aprender a depender de mim. Porque quando você depende de mim, eu te sustento. Quando você acha que parte de você somente precisa depender de mim, você cai. Então quando você coloca literalmente em mim, fala, agora eu te levo. Ana nos ensinou isso. Ana começa, aí você começa a ler o versículo, capítulo 1, e começa a entender que Ana, ela leva a nos refletirmos o que está lá em 2 Crônicas. Se o meu povo se humilhar, clamar, eu sararei essa terra. Está dizendo para mim e para você então agora não é mais sobre Ana. Ah, irmão Luiz, o pecado está se alastrando. Clama, irmão. Ah, irmão Luiz, na minha casa está só treva. Clama. Ele está dizendo agora, não é só para Ana. Ele disse para mim e para você, se o meu povo, você e eu somos o povo dele, somos? Somos. Então clama. Irmão Luiz, na minha casa eu não tenho sossego. Clama mais. Humilha mais. Se entregue mais. Porque Ele está te provando para você aprender a depender dele. Mas Ele vai te honrar, não se esqueça. Ele vai te honrar como Ele honrou Ana. E tanto outros. Aleluia. Maravilha. Ana aprendeu a fazer algo que nós precisamos continuamente. E aí eu quero refletir com você lá em 1 Pedro 5 e 7, lá no finalzinho. É algo muito interessante. 1 Pedro 5 e 7. Pedro 5 e 7. 1 Pedro 5 e 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Que tremendo! Ele está dizendo o seguinte: ei, está ansioso? Coloque em mim. Ei, você está afoito por receber aquela nota da faculdade? Coloque em mim. Lance sobre mim a sua ansiedade e descansa. Nós, como crentes, que dizemos que somos crentes e que dizemos que servimos ao Deus vivo, porque no dia que você fala, eu sou, mas não vivo. Se você crê em Jesus, ah não, irmão, eu não sou crente, mas se você crê nele, se você está numa busca de caminhar com Jesus, você precisa começar a pensar, por que ele fala que eu tenho que aprender a descansar nele? Você precisa incomodar Jesus. Ei Jesus, como é que é isso? Descansar no Senhor? Pô, como é que é isso? Eu descanso. Ó, descansar aqui, ó, debaixo de uma sombrinha. Como é que é isso, pai? Eu estou no meio do caos. Pô, descansa em mim. Aprenda a descansar em mim. Isso não significa que não vai ter choro. Isso não significa que não vai ter dificuldade. Mas você precisa ultrapassar isso e começar a olhar que está no controle. Está no controle.
Quantos heróis da fé, se você ver lá, por exemplo, em Hebreus, você vai ver homens que morreram sem ver a bênção. Mas eles creram, eles morreram crendo. Abraão, por exemplo, ele não viu, mas aconteceu. E ele morreu crendo. Se Deus falou, vai ter. Talvez você pode, inclusive, até morrer sem ver sua bênção. Talvez você não vê ela, mas seus filhos podem ver. Deus cumpriu. Porque Ele tem algo maior. Por isso que nós não podemos irar, nós não podemos reclamar, porque nós olhamos só o nosso inimigo. Às vezes nem Ele mesmo. E Deus olha o todo. Talvez Deus te deu sua bênção até hoje, porque Ele está trazendo você como exemplo. Talvez tenha alguém que está querendo desistir e fala: olha lá para minha serva, olha lá, tem 10 anos que está reclamando para mim. E alguém pergunta para ela e ela não sabe dizer, não, mas ela fala assim: eu estou com Deus. Porque a Bíblia falou que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro. Talvez a luta que você ainda não rompeu, alguém está olhando e falando: gente, como que esse jovem consegue? Interessante isso. E no tempo certo ele vai te honrar. Só que às vezes você está tomando partido para si mesmo. E aí já chutou o balde. Ah, mas Deus não me dá mais isso. Aí eu vou escolher com as minhas próprias mãos. Eu vou agir com as minhas próprias mãos. E falar: lança sobre mim. Todas, não são algumas, todas as suas ansiedades. Ai, irmão, eu estou ansioso. Começa a pensar: Deus, não faz sentido eu ter o dom da vida e eu estar com essa ânsia por isso. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender, Pai, a colocar no Senhor. Eu preciso que o Senhor gere em mim um coração grato no meio do caos. Porque é fácil ser grato quando está tudo certo. Não é fácil? Está tudo dando certo. E quando aparentemente não está dando certo, é aí que Ele quer que você também continue sendo grato, falando: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu não sei o que está acontecendo por trás. Eu não sei se o Senhor está movendo os céus e terras. Eu sei que o Senhor diz na tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que então o Senhor está fazendo alguma coisa aí que vai cooperar. Nós precisamos aprender, igreja, a descansar no Senhor. Do contrário, nós vamos ser crentes loucos toda hora. Meu Deus, aconteceu isso. Jesus amado! Meu Deus, hein, irmã? Você não é o Deus da vida, não? Você não serve meu Deus que manda em tudo? Ah, não, você não sabe, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. E é justamente talvez isso que Ele quer que eu e você aprendamos. Talvez, eu não sei, podemos refletir. Ana, talvez, por alguns momentos, ela já tinha chorado tanto, e depois talvez ela chegou à conclusão: realmente não há motivo para eu reclamar, só tem que chorar com os pés de Jesus. Talvez ela até chorava ali com uma amiguinha dela, não sei. Mas talvez no momento ela tomou a decisão: só há um lugar que eu chorar, Ele pode, se Ele quiser fazer, é nos pés do Pai. E o mais lindo é que Ele ouve. O mais lindo é que não é eu chorar no túmulo de alguém que morreu, porque se alguém não está mais aqui, mas chorar, e aí não importa onde que seja, bate o pé de manga no ônibus, fala o vizinho lá, ó, chorando, as lágrimas descendo, não fala nada, o povo pensa que ele está suor no olho, mas Jesus está vendo. Fala: eu estou vendo, meu céu. Na hora vai chegar. Acredita, tenha fé firme. Por isso a fé é a certeza. Então a partir de hoje você começa a pedir a Deus: Deus, me dá mais fé, aumenta a minha fé, me dá mais a certeza que o Luiz falou que está pregando. E eu também estou pedindo, é óbvio, eu também tenho várias coisas para Deus. Ai, Pai, isso aqui. Mas começa a pedir: Deus, eu tenho o dono da vida, eu preciso aprender a descansar. É igual o filho. O filho nasce ali, ele fica preocupado. Meu Deus, ele está descansando, meu pai. Eu falo: não, meu pai está tudo certo aqui, ele me protege. Não é, né, Elizabeth? Seu filho não fica perguntando: ele confia, nem pergunta, ele confia que vocês estão lá. Porque vocês são os pais dele, vocês estão sempre olhando. E ele nem está vendo que vocês já estão vendo. Opa, ele está olhando e vocês estão cuidando dele. Eles vão fazer o pai. Só que em alguns momentos o pai vai lá e dá um tapinha nele, igual fez agora. Na cabeça dele ele fala: meu Deus, o que é isso? Talvez ele possa pensar, mas ela está pensando no futuro dele. Mas uma coisa é eu e você com Deus. Só que nós nunca podemos esquecer: Ele veio. E Ele, a própria Bíblia diz assim: ó, eu não tenho dor, eu não tenho contentamento no seu sofrimento.
Mas se eu tiver tudo de mão beijada agora, talvez o que acontece é o que acontece às vezes na igreja. Vem, pede, recebe a bênção, faz o quê? Vai embora. Eu conheço algumas caras assim. Caras e caros. Talvez ele ainda não te deu porque falou, esse coração aí vai me trocar quando der essa bênção. Meu Deus, eu queria que o Diego Nácio tem. Talvez ele fala assim, ó, mas se eu te dar isso agora, nesse momento, você vai me trocar por isso. Então, por enquanto, eu não vou te dar. E aí ela está lá reclamando, Deus não presta, Deus não me honra, Deus, eu estou na tua igreja, tem 20 anos, o Senhor não preparou algo para mim. E ele fala, mas você está no meu lugar, você está na minha igreja. Talvez se eu tivesse te dado esse algo ainda, você já estaria fora. Por isso nós temos que o quê? Só chorar, e falar, Deus, me ensina a ser obediente, Senhor. Me dê fé, aumenta, gere em mim temor no meu coração, para eu dormir tranquilo. E falar, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Aleluia! Maravilha! Ana nos leva continuando a essa reflexão. E eu me lembrei de alguns itens. Existem vários na Bíblia. De exemplos de fé. Já até peguei aqui alguns. Um que primeiro que podemos levar de reflexão, a gente pode, inclusive, depois os irmãos podem ir lá e ler, que é super conhecida, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela, naquele tempo, está naquela condição, ela era impura. Ela era impura. Ela não poderia ficar andando por aí. Ela era impura, poderia até ser morta. Havia uma vergonha sobre ela. Eu não sei por quantas vezes ela desanimou, ou o fato é que chegou um momento que ela entendeu, que ela viu a oportunidade e falou assim, só há uma forma. E eu não preciso nem mesmo ir lá, se eu só tocar na orla. Que fé é essa? Que fé é essa? Se eu só tocar na pontinha da orla dele, eu vou ser curada. Isso é fé, igreja. Aleluia. Se eu apenas tocar. Mas entre ela pensar e agir, existia uma barreira enorme. Existia um monte de pessoas circulando. Existia o pensamento dela. Eu fico pensando aqui, né? Vamos conjecturar. Nossa, mas se eu ir, e se por algum motivo me reconhecerem e falarem que eu sou mulher, que eu sou impura e querem mais, talvez pensou isso na cabeça dela, mas ela só tinha um alvo. É a minha gente. Se há uma forma, se há um momento, se há alguém que possa fazer, é aquele homem lá. E ela colocou isso no alvo. Essa mesma, ela tinha uma certeza. Por isso volta lá em Hebreus, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Ela tinha certeza. Não. Ela poderia ter pensado, não deixou passar essa vez. Mas se eu passar, todo o povo chegar lá e tocar. Não, eu vou chegar lá e vou tocar e vai. Oh, glória! E ela teve. Se ela não tivesse ido, o que Deus está querendo nos dizer? Por que existem esses exemplos aqui? Essas parábolas? Porque talvez o que aconteceu com vocês não tinha outra coisa. Você tem um monte de coisa aqui, ó. E depois dessas coisas está a oportunidade. Mas você precisa crer. E passar nessas coisas. Aí você pensa, mas se eu. Não é mais fé. Você está deixando a incredulidade entrar. Se aquela mulher pensasse, tá, se eu ir, escorregar e não dá. E aí, 2. Tá, mas se eu ir tocar ele, não dá nada, e o pessoal me excomungar e falar que eu manchei ele, porque eu sou impura. Ela não deixou se passar. Ou se passou, porque eu não conheço a mente dela, a Bíblia diz, ela descartou o fato que ela foi. Ela agiu. Então ela tinha um impulso nela, de fato, ela disse, se eu fizer isso, vai funcionar. Isso é fé. Ela não via, mas ela creu e colocou dentro de si a certeza. E aí, o mistério disso, que nós não explicamos, que entra Jesus. Porque, como explica isso? Eu não sei explicar. O que é a fé aplicada? Ninguém compra e vende. Aí a Jesus fala, então, são mistérios. Mas ela entregou tudo. Assim como ela entregou ela mesma. Ela colocou ela no disco, e isso é a única oportunidade que eu tenho. E ele falou, vai, a tua fé se curou. Olha a fé. Glória a Deus, aleluia. A tua fé, não é a fé de Jesus. Falou, a tua mulher. Aí, ó, só tua. Para deixar de exemplo para mim, para você. Então, Nilton, a tua fé para o seu filho, para a tua filha vir para a igreja,
Ah, Luiz, eu oro há 5 anos. Ora há 6. Amém. Ora 10. Se você desistir, quem vai orar por eles? Paulo, ora 5, ora 10. Se você desistir, quem vai orar? Deus está vendo o clamor. E ele fala, na hora certa eu vou fazer. Na hora certa eu vou fazer. Palmas que adora ele. Aquela mulher agiu, assim como Ana agiu. Então já traz uma reflexão interessante. Fé também vai ficar sentada aqui. Pô, Deus abençoa. É agir. Tem um hino que eu gosto que fala assim: esperar é caminhar. Confuso, né? Mas é. Esperar em Deus é caminhar. Outras palavras. Esperar em Deus é eu continuo, eu creio que está fazendo. Eu vou indo, Pai. Se eu for para eu estou indo. Mas não foi ainda, não. Eu estou esperando a bênção, mas eu estou caminhando. Deus mandando eu estou indo. Porque eu creio nele. Vamos para o segundo exemplo, dentre vários, mas que me chamaram a atenção e veio trazer para a reflexão. Aquela mulher, que também está lá nas parábolas de Jesus, de Mateus, que ela chegou com a filha demoniada e falou: essa é a oportunidade que eu tenho. Mesma coisa, decisão. Ela poderia pensar: gente, mas minha filha tem. Mas eu nem sou desse povo, eu não pertenço a esse povo, eles vão me humilhar, eles vão me excomungar. Mas ela poderia ter pensado nisso, mas ela não se deixou bater, falou: essa é a oportunidade que eu tenho. E vem gritando, uma doida, não importa. Ah, Luiz, mas se tiver que chamar a atenção de Jesus, fala escarcel, não importa. Porque você sabe, ele vai resolver. Em outras palavras, agora você não precisa sair na rua gritando para os outros ouvir. O que ele está dizendo é, o escarcel, né, em outras palavras, é a entrega, sair na rua gritando para aquela pessoa. Hoje é você se debruçar de madrugada se precisar, é você chorar os prantos, não falar nada, fazer um compromisso, não importa. É você falar assim: Deus, eu faço o que tiver que fazer para chamar, entre aspas, né? Para mostrar, para dizer para o Senhor: Deus, eu estou clamando, eis-me aqui, Pai. Aleluia. Essa mulher chegou e falou assim: eu preciso. A minha filha estava só, porra, gritando logo, não importa. Falou: que é isso, cara? Eu queria segurar a mulher aqui, gente. Ela não contou. E aí levou uma tapada de Jesus. Porque eu fiquei pensando que Jesus é interessante demais. Porque ele queria ver também que a mulher iria. Claro, mas em outras palavras, né? Vou tirar aqui do meu povo para dar você que não pertence ao meu povo. Você, em outras palavras, dando para o cachorro. Aí imagina se fosse um crente mimizinho. Ah, mas você me chama de cachorro. Perdeu a benção. Ah, mas o quê? Eu não mereço? Ah, mas eu sou membro da igreja pentecostal Deus Amor? Ah, mas eu tenho 20 anos de carteira. Perdeu a benção. Sabe o que ela fez? É verdade. É verdade, eu sou um cachorro mesmo. Mas os cachorrinhos comem até as minhas. Aleluia! Me dá as migalhas! É verdade, eu sou um cachorro mesmo. Então me dá as migalhas. Ela se prostrou, ela humilhou e falou: sim, é verdade. O senhor está certo, ó. Eu reconheço o Senhor. Aí ele fala: agora eu ajo. Porque eu sei que Deus, você não é nada. Glória a Deus, aleluia. É isso que você tem que entender. A bênção chega a qualquer hora que ele quiser. Não é você clamar 50 vezes de madrugada que ele vai te dar uma vez. Não é isso. Não é um cara, eu oro todo dia de manhã, 10 horas por dia, 8 horas 5, você vai pensar. Não é sobre isso. É sobre o seu coração entregue. Aquela mulher mostrou para ele assim: o que eu preciso fazer para receber? O Senhor é tudo, eu não sou nada. Então eu como assim. Aí ele falou: interessante, então com a sua fé. E a Bíblia diz que imediatamente a filha estava endemoniada por essa mulher. Pensa essa mulher voltando, eu fico pensando, porque a gente tem que pensar na Bíblia como algo trazer para o nosso pensamento, porque a Bíblia não é um negócio, um fio. Aconteceu. Essa mulher existia. Essa mulher existiu. Aí ela voltando e pensando: meu Deus, que negócio tremendo. Eu imagino que ela foi e não voltou mais a mesma pessoa. Porque não é como vocês terem um encontro com Jesus e voltar do mesmo jeito. Mas aquela mulher nos deixou um exemplo. Entrega total. Ela se entregou. Ela se humilhou. Não é isso que está escrito lá em 2 Crônicas? Se o meu povo se humilhar, se prostrar, orar, lançar essa terra. Em outras palavras, eu vou te dar a bênção. Em outras palavras, eu vou dar o que você precisa. Mas olha aqui o processo.
Você precisa passar por um processo de reconhecer que eu que sou o dono da bênção, te dou. E aí eu te dou. Vamos que adora ele. O interessante é que a Bíblia, ela deixa os exemplos para que nós mesmos aprendemos com ela. Por isso, óbvio, nós lemos a Bíblia. Ela está aqui para nos orientar. Raabe, um outro exemplo. Fechando os 3 exemplos que eu queria pegar. Já peguei aqui. Era uma prostituta. Era uma pessoa que estava, sabiamente sabia que estava errada. Mas ela ouviu falar. Opa! E quando ela teve a oportunidade, essa é a oportunidade. Esses homens chegaram ali, eu creio nesse Deus aí. Eu creio que ele vai acabar com isso mesmo. Ela poderia pensar, gente, e se eu vou lá, e se esse povo me mata, se eu vou lá falar com ele? E se eu venho aqui agora, escondo eles, vão aqui, me denunciam, me matam? Eu poderia estar correndo, porque entre ela esconder eles e eles virem, demoraram alguns dias. Ela poderia, vou embora, mas ela falou, não, eu creio. Eu creio no Deus deles. Eu creio no Deus deles. E a Bíblia colocou ela lá com honra, lá em Hebreus. Um dos heróis da fé, uma prostituta, está na história de Jesus pela fé dela. Vamos que adora ele. Mesmo padrão. Agiu, decidiu, creu. Fez, agiu, decidiu, creu. E não voltar. E aí, Deus? Ô Deus, e aí? Ô Deus? O senhor sabe o que eu falo? Eu creio. Deus está certo. É isso eu creio. Aí vai ter dia que vai, não vai bater, que só vai no e falar. Tu sabes. Talvez você diga que você não vai conseguir mesmo, fala, Deus, e tal coisa. Mas isso não pode parar. Isso não pode deixar bater. Isso não pode, de hipótese alguma, pensar, Deus me esqueceu? Porque a fé é o quê? Não é a dúvida. A fé não é o quê? É quase certeza. A fé é a certeza. Pensa nisso a partir de agora. O que é ter certeza de algo? Eu tenho certeza que isso aqui é algo maciço. Eu tenho certeza. Pronto, você tem que pegar a fé. Você tem que praticamente pegar algo. Peguei a minha bênção, está aqui, ó. Pela fé eu vejo ela. É só uma questão de quando Deus quiser. Mas eu estou com a minha fé. Eu estou com a minha bênção aqui nas minhas mãos. Porque Jesus me deu. Isso é fé, igreja. Do contrário, é só emoção. Emoção. Testagem. Vai embora, vai tomar um carro quente. Volta de novo e volta para o joelho. Porque é emoção. Eu creio. É emoção. Emoção, testagem. Fé, né? Coisinha. Fé é certeza de algo que você não vê. Isso é fé. Do contrário, pensa mais fé. Não sou eu que diz, é a Bíblia. Do contrário, você vai estar aqui só. Fé é você falar, Deus, ao ponto de se eu quiser clamar, eu clamo. Eu entrego. E ele deixa 2 exemplos para nós fecharmos esse entendimento. Que é o exemplo da juíza, né? Da mulher e o juiz. Olha que interessante, a Bíblia deixou lá. Nós vamos aprender. Depois vocês podem ir lá e voltar um pouquinho mais à frente. Vai para lá, ó. Vou botar aqui. Lucas 18. Olha aqui para os irmãos. Interessante que Jesus deixou para que nós lêssemos e falássemos. Opa, interessante. Então é no caminho que eu estou. Ele deixou em Lucas 18. Lucas 18 e 4. Mas finalmente disse a si mesmo: Juiz, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, me importunando, me insistindo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Deus, ouça o que diz o juiz injusto. Mano, Olilda, presta atenção nessa história. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele está dizendo assim outras palavras para você. O juiz, que é injusto, que é um comedor de feijão, pela insistência da mulher, por ela ser chata. Oi, mas não é chato, não importa, é Jesus, sai fora. Eu quero Jesus. Falou assim, faz a mesma coisa dela. O juiz não atendeu ela, não foi porque foi bonzinho, talvez. É porque ele está dizendo assim, em outras palavras, insiste comigo, tá? Eu sou Deus, eu tenho para te dar. Mas esse processo, quanto mais você insistir e se entregar a mim, eu vou te provando, eu vou te colocando em dependência, eu vou te mostrando e naturalmente vai aparecer para você.
precisar, clama, chama. Deus, o que eu preciso fazer, Pai? E ele está dizendo, usa o exemplo, tá aqui, ó. Pode atender. Está clamando para mim, não vou te atender? Claro que vou. E ele vai te dar uma outra reflexão, que ele não deixou só isso. Ele poderia ter deixado só isso. Se você for lá para Mateus 15, 28, né? Na verdade, Lucas 11, 9, né? Um pouquinho antes, ele deixa mais um exemplo. Que eu e você podemos refletir na mesma visão. Lucas 11 e 8. Ele diz assim, ó. É um exemplo que você já deve ter lido sobre o amigo oportuno, né? Em outras palavras, o amigo insistente, né? Ele diz assim, ó, 11 e 7. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Aí o amigo pedindo apoio, né? Não posso me levantar e dar a você o que pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, porque seu amigo, por causa de importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisava. Por isso digo, peçam. Isso é Jesus que está dizendo para nós. Aprende com o amigo importuno. Ele não ia levantar, mas tanto você insistir, ele levantou. E aí Jesus vai falar, vou falar para você agora, eu mesmo estou dizendo para você. Por isso peça e será dado, busque e encontrarão, bata a porta e será aberta, pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Palmas que adorem a Jesus. Que beleza. A gente sabe que não é fácil, mas é possível para Deus o que não é possível para mim. Isso precisa nos concordar. É possível para Deus o que não é possível para mim. Para mim tem muita coisa que é impossível, para Deus nada. E a história de Ana nos leva por isso que era tudo. Ana clamou, se você ver a história. E ela, a Bíblia diz que ela saiu depois de clamar leve. Por quê? Porque ela entendeu. Ela saiu leve sem ter a bênção. Pode ir lá, capítulo 1. Porque ela falou, é verdade. Eu entreguei para Deus. Mas ela não tinha a bênção. Ela estava sem a bênção. Qual foi a postura dela? Ela entregou. Ela creu. De fato que está nas mãos dele. Por isso tem um hino. Quando tudo perante o Senhor estiver, canta comigo, e todo meu ser Ele louvará, só então
É tudo! Tudo seu. Quando você deixar tudo no altar. Então quando você entra aqui nesta casa, deixa tudo aqui. Quando você entra na sua casa e o problema está em algum lugar, deixa ele em algum lugar, joga ele fora. Coloque só você no altar de Cristo. Na sua casa tem um altar de Cristo. Coloque tudo lá e fala: Deus, é tudo teu. Esse problema é teu. O meu casamento é teu. O meu sonho é teu. Os meus filhos são teus. Tirá-los da dor são teus. Não importa. E aí ele diz: quando você deixa tudo no altar, aí eu acho. Aí eu entro. E faço como antes. Glória a Deus. Ela um dia teve filhos. Ela teve filhos. Teve mais de um, inclusive. Aleluia. Porque ela deixou tudo. Inclusive o filho dela. Ela deu o próprio filho. É isso. O filho dela era tudo. Então você precisa entregar tudo para Deus. Palmas agora, Jesus, nessa noite. Maravilha. Agora vamos receber a irmã Raquel, que vai trazer aquilo que o Espírito Santo colocar e revelar no seu coração.